Segunda aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Que Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Graças a Deus, nós fizemos a leitura dos versículos de número 1 até o versículo de número 7. Logicamente, não é todo o capítulo de número 4, que de maneira muito clara, inclusive nessa primeira parte, nós temos uma abordagem de tema muito específico por parte do apóstolo Paulo. É com base nestas verdades lidas aqui, com base nestes versículos, que eu quero começar a pensar com os meus irmãos a respeito das 4 convicções de Paulo. Quem está me ouvindo bem, diga amém. As 4 convicções de Paulo. Mas antes de conhecermos estas 4 convicções de Paulo, que logicamente serão percebidas no capítulo de número 4, do versículo de número 1 até o versículo de número 7, é interessante imaginar que o apóstolo, ao começar o capítulo de número 4, não inicia um novo assunto tão diferente daquele que ele havia tratado no capítulo de número 3. Entre outras coisas, o apóstolo Paulo falou no capítulo de número 3 a respeito do ministério da nova aliança, do ministério do novo relacionamento que Deus, em Cristo Jesus, estabeleceu com o seu povo, do qual ele foi feito ministro. Naquela oportunidade em que nós refletimos sobre o capítulo de número 3, nós tivemos a oportunidade de considerar as glórias, as belezas deste ministério que o apóstolo Paulo recebeu de Deus. Deste ministério que o apóstolo Paulo, agora escolhido por Deus, estava responsabilizado por viver, por executar. Primeira glória do ministério é a glória da natureza. Isso ficou claro no capítulo de número 3, no versículo de número 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. O apóstolo Paulo faz uma clara distinção entre o ministério do Antigo Testamento, a aliança do Antigo Testamento, que era com letras, um documento escrito na pedra,
e faz menção que agora este novo ministério é maior, porque não está com a letra escrita na pedra, mas a letra que, inclusive, ele disse que está escrita no nosso coração pelo Espírito Santo. Segunda glória do ministério é a glória do resultado. O apóstolo Paulo também, no versículo de número 6, diz o seguinte: porque a letra mata e o Espírito vivifica. Naquela oportunidade, inclusive, nós desconstruímos a antiga e infantil ideia que alguns têm ao interpretarem esta parte final do versículo, quando acusam os estudantes de teologia sob a ideia de que a letra, o conhecimento, esfria, mas o espírito aviva. Não é esta a verdade, e muito menos este versículo deve ser interpretado para isso. O apóstolo Paulo está orientando o fato de que o ministério do Antigo Testamento, a aliança do Antigo Testamento, da letra na pedra, não tinha outra saída, senão a perspectiva da morte. E que a letra do antigo pacto dizia para aqueles que estavam aliançados com Deus: não é possível obedecer a Deus, vocês estão condenados, vocês vão morrer. A letra mata, mas a perspectiva do ministério da nova aliança em Cristo Jesus é mais glorioso. O Espírito transmite vida. Nós continuamos fracos, nós continuamos impossibilitados de obedecer a Deus plena e perfeitamente, mas agora nós estamos sob a vida que o Espírito sopra sobre nós. O Espírito vivifica. Aleluia. A terceira glória do ministério da nova aliança é a glória da revelação. Isso fica claro no versículo de número 7. O apóstolo Paulo diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, versículo de número 7, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Por ocasião do recebimento das tábuas da lei, por ocasião do recebimento das letras da aliança do Antigo Testamento, Moisés desceu com a face resplandecendo. Mas, por mais gloriosa que fosse aquela visão, por mais surpreendente e espiritual que fosse aquele acontecimento, ele não era permanente. Ele não era para sempre. Inclusive, o apóstolo Paulo que vai dizer que uma das causas pelas quais Moisés colocou o véu no rosto, o pano do rosto, não era apenas para não assustar os judeus, mas era também para que eles não vissem o brilho passar. Mas a glória do ministério do Espírito do Novo Testamento, a glória não passa. Não é necessário colocar véu para esconder o que é passageiro, porque a glória da revelação da nova aliança é permanente. Isso, inclusive, o apóstolo Paulo diz no versículo de número 11, porque se o que era passageiro foi bonito, foi para a glória, mas passou, muito mais é em glória o que permanece. Glória a Deus. E, em último lugar, o apóstolo Paulo fala da glória do impacto do novo ministério, da nova aliança. Versículo de número 12 diz assim: tendo pois tal esperança,
usamos de muita ousadia no falar. Versículo 13, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, para a glória que era passageira. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Moisés tinha medo que os filhos de Israel olhassem a glória do ministério da antiga aliança passar, mas nós não fazemos isso. Nós não somos como Moisés, porque a glória do ministério da nova aliança não passa, é permanente. E o impacto disso é a coragem que o apóstolo Paulo tem de falar. Tendo, pois, tal esperança, esperança de quê? De que a glória do ministério da nova aliança não passa, usamos de muita ousadia no falar. Glória a Deus. Então, o assunto do capítulo de número 3 é a nova aliança, as glórias da nova aliança, a glória do ministério do Espírito, que é maior do que a glória do ministério de Moisés, da antiga aliança. A glória do ministério de Moisés era para a morte, a glória do ministério do Espírito é para a vida. A glória do ministério de Moisés era passageira, a glória do ministério do Espírito é permanente. As letras da aliança de Moisés eram na pedra. As letras da aliança do ministério do Espírito é escrita no nosso coração. E o apóstolo Paulo diz, é por causa disso que nós usamos de muita coragem no falar, porque nós vivemos um tempo de aliança maior, melhor e mais gloriosa. Percebam que o versículo de número 18 é uma conclusão muito bonita sobre tudo isso que nós estamos falando. O apóstolo Paulo diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, porque nós não temos uma glória que é passageira, nossa glória é permanente, não tem nada para esconder, refletindo como um espelho, não a nossa glória, porque nós não temos glória, e se tivéssemos seria passageira como nós somos, mas refletimos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Quando este corpo pensa em se desvanecer, quando alguém pensa que a glória como a de Moisés vai passar, nós somos transformados. A glória é permanente, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Mas estas coisas aqui não venceram, não calaram, não aquietaram os adversários do ministério do apóstolo Paulo. E o que é que está acontecendo para que no capítulo 4 o apóstolo Paulo de alguma maneira continue a falar deste ministério, especificamente do seu, na nova aliança? O que está acontecendo no capítulo de número 4 é que existem falsos ministros que usam alguns métodos. Qual é o método utilizado pelos falsos ministros? Métodos vergonhosos. Versículo de número 2 do capítulo de número 4. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Quais são os métodos dos falsos ministros adversários do apóstolo Paulo? Métodos astuciosos. Versículo de número 2. Se ocultam, não andando com astúcia. Qual é o método utilizado pelos falsos ministros adversários do apóstolo Paulo? Falsificação da palavra, nem falsificando a palavra de Deus. Os adversários do apóstolo Paulo tinham em mente uma coisa, qual? Vou pregar o evangelho,
vou me apresentar como ministro, vou apresentar a carta de recomendação, mas vou esconder os métodos, vou esconder o verdadeiro motivo, vou montar um planejamento astuto, malandro, com um propósito: minha autoglorificação e ganhar dinheiro. Exteriormente, ministros, exteriormente, louváveis, exteriormente, surpreendentes, exteriormente, legalmente, pregadores. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que eles têm alguns métodos que, de tão vergonhosos que são ocultos. O apóstolo Paulo está dizendo que eles têm alguns métodos que são tão inteligentes para enganar as pessoas que pregam com astúcia. O apóstolo Paulo, no versículo 2, está dizendo que, na verdade, eles são falsificadores da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, vai apresentar, diante desses métodos vergonhosos, escondidos, diante da astúcia, ou seja, da linguagem que parece, mas não é, da motivação que parece boa, mas não é, do jeitinho que parece bom, mas não é, da santidade que parece santidade, mas não é, da piedade que parece piedade, mas não é, mas com o intuito de enrolar, com o intuito de mentir, com a falsificação, que prega a palavra, que parece a palavra, mas não é a palavra. Tem água no vinho, como o apóstolo Paulo já utilizou essa metáfora. Ele vai apresentar quem ele é e quais são as suas convicções. Eu abro um parêntese, meus irmãos, para dizer que se o apóstolo Paulo enfrentava adversários naquele tempo com este perfil, a igreja dos dias de hoje continua a enfrentar adversários com este perfil. Nós continuamos sendo vítimas de falsos ministros. Nós continuamos sendo vítima de falsos pregadores que constroem um discurso e o comportamento de piedosos, mas seus métodos são ocultos, porque são vergonhosos. Seus métodos são astutos, não podem ser apresentados. E eles, na calada das madrugadas, das noites, das trevas, constroem um discurso de falsificação de Deus, com um desejo, autopromoção e ganhar dinheiro do povo de Deus. Estes falsos com que nós temos contato hoje, quase que diariamente pelas redes sociais, que nem se escondem mais, já existiam no tempo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo precisa reafirmar quem ele é para esta igreja. E a partir daqui nós somos apresentados à consciência do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo pensa? O que o apóstolo Paulo tem como consciência diante desta situação? Ele não deixa de revelar a consciência que ele tem. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo tem em mente como consciência é que ele tem um ministério. Paulo não tem um jeito de ganhar dinheiro. Paulo tem um ministério. Paulo não tem uma empresa de enrolar os outros. Paulo tem um ministério. Paulo não tem um discurso astuto de enrolar pessoas. Paulo tem um ministério. Paulo não tem uma profissão. Paulo tem um ministério. Versículo de número 1 do capítulo 4.
pelo que tendo este ministério. Qual ministério? Ministério que é maior do que o ministério do Antigo Testamento, ministério que é mais glorioso, ministério que tem a glória permanente, ministério que tem a letra escrita no coração. Tendo este ministério, aleluia. E o apóstolo Paulo, no versículo 18 do capítulo 3, deixou claro que o ministério dele não é oculto, escondido, mas é um ministério sem máscara, de cara descoberta, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quem é malandro se esconde, mas quem é chamado por Deus tem a cara descoberta para refletir a glória do Senhor. Quem é malandro constrói a malandragem na sutileza do escondido, mas quem tem o chamado de Deus, com a cara descoberta, refletindo a glória do Senhor. Quem é malandro adultera a palavra no escondido, mas quem é chamado por Deus como Paulo anda com a cara descoberta para refletir a glória do Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo tem este ministério. O apóstolo Paulo, portanto, é claro, ele ministra com a cara descoberta. Ele ministra para refletir a glória. E ele ministra sabendo que esta glória é permanente, porque é o Espírito Santo que nos transforma de glória em glória. Aleluia! Segundo a consciência do apóstolo Paulo, diante desses malandros, é que ele tem esse ministério, mas não tem esse ministério porque ele é hábil, porque ele é inteligente, porque ele é malandro, porque ele é sutil, porque ele é sagaz. Ele tem esse ministério pela misericórdia. Versículo de número 1 no capítulo 4. Pelo que tendo este ministério, segundo a astúcia, segundo a sutileza, segundo os métodos vergonhosos, não, segundo a misericórdia que nos foi feita. Aleluia. E a outra consciência do apóstolo Paulo é que por causa disso nós não desanimamos. Tem gente desanimando por causa da quantidade dos falsos. Tem gente que está perdendo as esperanças por causa da fama dos falsos. Parece que os verdadeiros não têm voz. Parece que aos verdadeiros não há público. Mas para os falsos há uma multidão sempre pronta para ouvir. Parece que algumas vezes os verdadeiros se sentem desmotivados, porque os verdadeiros são desvalorizados e os falsos são aclamados. Mas o apóstolo Paulo não se comporta assim, porque ele tem a consciência de que se ele tem um ministério, foi Deus quem lhe deu. Se ele tem um ministério, foi a misericórdia que lhe concedeu. E não importa quantos falsificadores existam, por causa disso, eu não desfaleço. Aleluia. Os falsos podem até avançar, podem até conquistar, podem até ter progresso, mas não muda o fato de que a glória do ministério do Novo Testamento é maior do que a antiga, a glória do ministério do Novo Testamento permanece, a glória do ministério do Novo Testamento é vida, e por causa disso, aleluia, deste ministério que lhe foi dado pela misericórdia, muito embora existam os falsos, nós não desfalecemos. Continue apesar dos falsos. Pregue apesar dos falsos. Continue a abrir a boca com a cara descoberta, refletindo a glória de Deus, apesar dos falsos. Pregue a palavra. Continue a realizar a obra de Deus. O poder dos falsos, o avanço dos falsos, não será capaz de
calar a voz daqueles que Deus chamou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o apóstolo Paulo chama a atenção aqui, meus irmãos, no texto do capítulo de número 4, para este fato: as coisas que se escondem e as coisas que se revelam. No versículo de número 2 está a palavra ocultar. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. No versículo de número 3, a palavra encoberto aparece 2 vezes. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. No versículo de número 4, a palavra cegou aparece aqui, nos quais o Deus deste século cegou, não permite a visão, não permite a revelação, mas ao lado daquilo que está escondido, ao lado daquilo que não está revelado, ao lado daquilo que está oculto, o apóstolo Paulo também fala daquilo que está revelado. Versículo de número 2. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Tem coisas escondidas acontecendo, mas também há a manifestação da verdade. No versículo de número 4, o apóstolo Paulo diz assim: para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Tem coisa nas trevas, mas também tem a luz do evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No versículo de número 6, o apóstolo Paulo fala do resplandecer da luz, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia! Tem coisa malandra acontecendo escondido? Tem. Tem coisas vergonhosas em oculto? Tem. Tem falsificadores da palavra trabalhando nas trevas? Tem, mas tem a luz do evangelho, a glória de Cristo, a imagem de Deus e o nosso coração iluminado pelo conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. A glória da revelação do evangelho é maior do que os métodos ocultos dos falsificadores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo reconhece essa realidade oculta, essa realidade dos falsos, dos malandros que parecem, mas não são. Mas isto não é capaz de apagar a glória da manifestação da verdade. Isso não é capaz de apagar a resplandecente luz do evangelho. Isso não é capaz de apagar a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isto não é capaz de apagar a ordem de Deus, resplandeça a luz. Isso não é capaz de apagar, aleluia, a revelação do nosso coração, que uma vez já foi iluminado pelo conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia! O apóstolo Paulo reconhece que tem gente trabalhando nas trevas, mas o Espírito de Deus já revelou as glórias do Evangelho. Aleluia! E aí o apóstolo Paulo, por fim, vai falar nesse ambiente de coisas ocultas, de coisas escondidas, de métodos vergonhosos, de falsificadores, das suas convicções. Afinal, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa estar convicto do que Deus lhe deu. Do contrário, nós somos profundamente desfalecidos, desanimados. Então, o apóstolo Paulo tem algumas convicções. E a primeira convicção, no ambiente em que coisas ruins estão sendo construídas no oculto, nas trevas,
é a convicção da clareza da mensagem do Evangelho. Versículo de número 2. O apóstolo Paulo diz assim: antes rejeitamos as coisas por vergonha. Outra versão diz assim: nós rejeitamos, nós não usamos os métodos vergonhosos. Se ocultam, não andando com astúcia, com desejo de enganar, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação. Não é pela maneira de esconder a palavra, mas é manifestando a palavra. Tem versão que diz assim: pela exposição clara da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: quem me ouvir falar da palavra vai saber que é a palavra. Não vai ter dúvida que é a palavra. Não vai pensar que não é a palavra, não vai pensar outra coisa, não vai ter dúvida, porque o apóstolo Paulo rejeita o método vergonhoso que se esconde, não é astuto e nem falsifica. Eu prego a palavra claramente. Aleluia! É muito fácil, às vezes, reconhecer os falsos, os malandros que usam a palavra para obter vantagens, porque nós, no fundo, somos alertados a, no mínimo, sentir certo tipo de estranheza com algumas coisas ditas. Nós não temos tanta convicção. Eu nunca ouvi isso. Isso é uma novidade que eu não aprendi na escola dominical. Será se isto está certo mesmo? É interessante, mas meu pastor não falou. É interessante, mas minha líder nunca disse. É interessante, mas o professor da escola dominical nunca nem fez menção. Mas é interessante, é bonito, faz sentido até. Olha, nunca tinha parado para pensar por esse lado. O ouvinte que conhece o Evangelho não tem capacidade de dizer que isto é Evangelho. Sempre tem uma inconsistência, um perigo, uma falta de segurança. O apóstolo Paulo disse assim: comigo não. Eu tenho clareza, porque prego na presença de Deus, onde nada pode se esconder, e faço isso pregando a palavra de maneira clara. Quem me ouvir vai saber que é a palavra de Deus. Isso, o apóstolo Paulo tem essa consciência tão firme, que ele vai dizer assim no versículo de número 3 e no versículo de número 4. E se ainda o nosso evangelho está encoberto, se tem gente que não entende a clareza do evangelho que eu prego, se tem gente que não entende a clareza do que eu falo, está perdido. Versículo de número 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha o tamanho da convicção que o apóstolo Paulo tem da clareza do evangelho que ele ministra. Não entendi, está oculto. Eu acho que tu é parecido com os falsos. Está perdido. Versículo de número 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O apóstolo Paulo prega um evangelho tão claro, que o fato de alguém não crer no evangelho, não entender Jesus no evangelho de Paulo, configura na mente de Paulo que este está perdido e cego por Satanás. Mas tem gente que rejeita a clareza. Tem gente que rejeita a simplicidade da exposição clara, que é novidades, que é coisa nova, que é coisa que nunca ouviu, que é coisa que ninguém disse. Tem gente que acha bonito um pregador explicar um texto diferente de toda a história com que o texto foi explicado. Alguém diz assim:
Ele falou que eu nunca ouvi nesse texto. Ele é bom. Ele é bom demais. Ele disse o que eu nunca ouvi falar no texto. Ele disse isto, descobriu. Isso no texto significa isso. Nem sempre. Nem sempre. Nós precisamos nos acomodar com a clareza do Evangelho. Mas parece que nós estamos insatisfeitos. Nós vivemos das novidades, mas nós precisamos nos acomodar com a clareza do Evangelho. Outra convicção de Paulo, a convicção da mensagem. Versículo de número 5, está escrito: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a minha mensagem não é sobre mim, minha mensagem não tem o método de falar sobre mim para ganhar o dinheiro de vocês. Minha mensagem é Jesus. Outra coisa que o apóstolo Paulo informa aqui para os coríntios é que ele não é alguém disposto a fazer dos coríntios negócio. Ele é servo dos coríntios por amor de Jesus. Aleluia! Paulo tem a convicção da mensagem. Em terceiro lugar, Paulo tem a convicção do entendimento da mensagem. Versículo de número 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia! Se tem gente falsa tramando de maneira escondida, se tem Satanás cegando para ninguém entender, o apóstolo Paulo tem uma convicção: Deus é capaz de abrir o nosso entendimento e iluminar os nossos corações na glória de Deus que se reflete na face de Jesus Cristo. Aleluia! Não é a malandragem dos falsos que vai impedir a revelação da iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não é o poder da cegueira de Satanás que vai impedir a iluminação do evangelho da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque nós fomos iluminados no nosso entendimento e em nós, no nosso coração, refletiu a glória de Deus na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E em último lugar, o apóstolo fala da convicção da glória da mensagem. Versículo de número 7. Temos, porém, esse tesouro. Qual tesouro? Tesouro da glória do ministério da nova aliança, que é maior do que da antiga aliança. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem os malandros em Corinto querendo se promover e ganhar dinheiro, para que a excelência seja deles. Eles façam da igreja negócio. O apóstolo Paulo tem um ministério glorioso sobre os seus ombros, mas reconhece que ele não é lá essas coisas. Este tesouro foi posto dentro de vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. A glória da mensagem não é sobre o pregador. A glória da mensagem é sobre o Deus do pregador. O Deus que escolheu o pregador e fez a mensagem do pregador, que é uma só: Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia! Quantos podem levantar a mão e glorificar a Jesus? A igreja não vai parar.
por causa dos métodos dos falsos, métodos vergonhosos, que se ocultam porque são assim, astúcia, malandragem. Ninguém monta um plano astuto na frente de todo mundo, é escondido nas trevas. Ninguém falsifica o vinho e ninguém falsifica o leite para todo mundo ver e vender o vinho falsificado que vocês viram falsificar. É escondido, é às escuras. Mas o apóstolo Paulo tem a convicção da iluminação do conhecimento da glória de Deus. A minha mensagem é clara, glória a Deus. A minha mensagem não é escondida. A minha mensagem é Jesus. Glória a Deus. A minha mensagem é resultado da iluminação da glória de Deus. E se vocês querem me aplaudir, não me aplaudam, porque eu tenho essa iluminação de Deus em vaso de barro e a glória é de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Espírito do Senhor continue iluminando os nossos corações. Levante a sua mão assim para os céus. Que o Espírito de Deus continue revelando a glória de Jesus ao seu entendimento, ao seu coração. Que o Espírito de Deus continue abrindo os teus olhos para que você conheça a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, e a tua luz resplandeça e todo planejamento oculto, escondido, toda astúcia seja repreendida pela iluminação da glória de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe o seu entendimento.